Oi, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda aula de artes do segundo trimestre. E aí, o que nós vamos fazer, tia Andréia? Só para lembrar, semana passada nós falamos sobre identidade, contemplação, observar o que eu sou, o que eu gosto, como eu ando, como eu falo, dos meus sentimentos. Mais especificamente, o que nós vamos ter hoje? Nós vamos ter os sentimentos. Para quem fez a atividade do livro, viu que na hora de construir a atividade, foi muito importante escolher as coisas que iam compor o desenho, a atividade, a foto, as cores. Então, para a nossa atividade, para a continuidade das nossas aulas, o que nós vamos ter? Nós vamos falar hoje sobre sentimentos, tá bom? Essa é a nossa segunda aula de artes, 5/6, sexta-feira, e o nosso conteúdo hoje é sentimentos. Linguagem, como a gente fala, como a gente se comporta. Nós estamos numa situação do mundo que é inexplicável para muita gente. Todo mundo tá dentro de casa e aí cada casa é de um jeito. Cada espaço é de um jeito. Então, todo mundo que está dentro daquela casa e não pode sair, vai se comportar de uma forma. Então, esse se comportar de uma forma, a gente vai falar dos sentimentos. Porque o meu comportamento é o resultado do meu sentimento. Se eu ficar muito brava, eu vou fechar o meu rosto e vou apertar os meus braços e não quero conversa. Se eu ficar muito tranquila e feliz, o meu corpo fica molinho e eu fico aberta para as coisas, para um abraço, para uma dança. Então, falar de sentimentos é isso. Essa pandemia, ela mostra pra gente esse momento de muita reflexão. E no nosso conteúdo desse trimestre, combinou muito bem porque a gente está falando disso, de sentimento, espaço, identidade. E aí, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe esse livro aqui de uma série que não tem palavras. Esse é um livro que não tem palavras. Quem desenhou foi o ilustrador Rogério Coelho. E nenhuma das páginas tem qualquer coisa escrita. Mas tudo o que informa são as cores, são as imagens, são as pessoas que mudam no espaço do menininho. A gente está falando de um quarto. Olha só, você tem um quarto? Tem um quarto que você dorme? Como que se organiza? Se você tivesse um quarto, se você tem um quarto só para você, quais cores seriam da parede? Observem nesse desenho que, olha só, ó, tá vendo? As pessoas mudaram, a janela também mudou, tá vendo? O que foi retratado na janela é muito importante. Porque é como o menininho vê o mundo lá fora. Como você está olhando para o mundo lá fora? Como que você está olhando para você? Então, as cores, o desenho, ajuda a gente a falar sobre isso. E falar sobre sentimentos é expressar através das cores. Olha isso, que incrível. O menininho, ele desenvolve todas as atividades dele no quarto. Às vezes ele tem fotografia, às vezes ele tem a amiga, tem o cachorro, tem a mãe, tem o pai, tem o carinho. Olha só, voltando aqui nessa página, é essa aqui mesmo. É essa aqui, ó. Ele tá sendo abraçado pelo pai e a mãe. Eles estão participando do dia do menininho. Então, pessoal, quando a gente fala de sentimento, os sentimentos têm cores. Quem assistiu Divertidamente percebeu isso. A raiva tem cor de vermelho, porque ele é enérgico, ele é bravão. A alegria, ela tinha mistura de cores. Tinha o azul, tinha o amarelo, tinha o laranja. Então, ele dá essa mistura, mas o corpo da alegria era amarelo, porque é luz, é brilho, é animação. Para nossa aula de hoje, para a gente não se delongar, depois, ó, eu posso mostrar página por página para vocês numa próxima aula, tá bom? Esse livro é muito legal. E aí, para a aula de hoje, o que nós temos?
nós temos o desenho de um quarto com 3 linhas, como pode, tia Andréia? Então, enquanto eu troco a música, você pega o seu caderno e se prepara, porque a atividade vai começar. Caderno de artes na mão. E vamos que vamos. Escuta a música. Quando isso eu vou apagar o quadro. Essa música, ela tá escrita lá na atividade de apoio, e aí vocês vão escutar a letra e vão perceber como o toquinho dela é divertido. E a história que conta também é boa. Então, pra gente começar a atividade agora, prestem atenção. Nós vamos fazer uma margem mais regular possível. Como assim possível, tia Andréia? Você pode usar régua se você preferir, mas ela tem que ficar mais retinha, ó. Margem é importantíssima para essa atividade. No caderno de artes, vocês vão desenvolver, ó, a margem, tá vendo? Ó, como eu disse pra você, tudo parece um castelo. Tia Andréia, aqui ficou meio torto. Só um tortinho assim, às vezes incomoda, mas não é o problema, tá bom? Mas você não pode fazer, por exemplo, tem gente que faz isso aqui. Ah, minha margem é assim. Assim não dá, tá bom? Tem que ser mais regular. Mas regular, quando eu digo, tem que ser uma linha mais retinha. Ó, mais certinha, tá vendo? Então, como eu disse pra vocês, um quarto com 3 linhas. Pertinho da margem, uma linha reta, a primeira nós vamos usar. Ó, uma linha reta, não é no meio, é mais pro cantinho. Eu vou descer, tá vendo? Quase chegou, olha, tá vendo que se eu fosse dividir no meio o meu espaço, ele passou do meio? O meio seria mais aqui pra cima? Ele passou, essa linha passou do meio? Então, primeira linha eu usei, esse espacinho é menor, olha só, quanto espaço tem aqui, quanto espaço tem ali. Então, eu pego aqui, essa beiradinha, tiro os meus lápis, ó, e esse cantinho vai ter que se encontrar. Tá vendo? Uma linha, 2 linhas e a última, terceira linha. Então, olha só. Até lá. Tia Andréia, não parece um quarto. Não parece? Eu acho que essa linha tá meio bem tortinha aqui, ó. Vou corrigir. Tia Andréia, pode corrigir? Pode, claro. Um desenho é sempre um desenho, tá vendo? Deu uma melhorada, né? Então, parece que eu tenho um quarto, tia Andréia. Dó, si. Vamos dar música. Ó, desenho aqui a minha janela. Tia Andréia, isso são linhas? Não, isso aqui é uma forma. Uma linha, outra linha. Uma forma. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar a parede da cor que vocês quiserem, da cor preferida, porque tem um significado, e também o chão. E vocês vão colocar nesse espaço as pessoas que são mais importantes para vocês. Então, eu fiz essa atividade para vocês verem no final. E aí, olha só. Isso daqui é do 2º ano. Olha só. Fiz o espaço, uma linha, um espaço, outro espaço e o chão. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Quem eu coloquei, tia Andréia? Eu coloquei um quadro de pintura, que eu gosto muito. Eu coloquei um cachorrinho, que eu adoro esse animal. E também a minha amiga preferida. Entendeu? A minha melhor amiga.
Então, pessoal, essa é a atividade. Não precisa pintar os outros elementos. O mais importante é pintar a parede e o chão. O que acontece? Meninos, lá na atividade está escrito para vocês desenharem 2 pessoas, o que vocês mais gostam, um animal. Vocês escolhem o que vocês vão colocar nesse espaço. Se você quiser colocar só você, não tem problema, você escolhe. Para você fazer essa escolha, você tem que olhar para você, identidade, lembra? Sentimentos, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje e divirtam-se. Escuta a música. Sonho, que sonhei, foi um sonho, me tratavam como um rei.